Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bate o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar, tá chamando quem? Se você está contente, bate o pé. Como é que bate o pé? Hein? Ei! Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata a palma. É o neném, é? É o neném ali? É o neném.